Eu gostaria então de meditar com os irmãos no Salmo de número 18. Abra sua Bíblia aí. Eu vou projetar aqui o texto, mas seria muito bom você acompanhar na sua Bíblia. Aliás, é época de nós nos apegarmos à palavra do Senhor, apegarmos à oração, apegarmos bem firmes junto a Deus. Se você não andava bem na sua leitura bíblica, é tempo de você colocar em dia. É tempo de você resgatar suas práticas espirituais, devocionais. Às vezes a correria do dia a dia, trabalho, escola, reuniões, e nós vamos agregando tanta coisa na nossa agenda, tanta coisa para a gente fazer, e a falta de tempo é a coisa que a gente mais ouve. Só que agora você está com tempo. Você teve que pôr o pé no freio, teve que parar tudo. À força. Mas nós temos que tirar algumas lições em meio a tudo isso. Nós temos que refletir sobre a maneira com que estávamos vivendo até aqui. E repensar quando tudo isso passar, e eu espero que passe rápido, pensar se nós vamos voltar a viver da mesma maneira que estávamos vivendo antes. Nós temos que aprender algumas lições e então aproveite esse tempo para refletir na sua vida, na maneira com que você estava vivendo, para que você possa aproveitar melhor a vida e usar da sua vida para louvar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. A verdadeira adoração não é aquela que se dá através de um cântico, mas é aquela que se dá através da forma com que vivemos. A nossa vida tem que ser um louvor a Deus. Tem que render glória a Deus. O nosso testemunho tem que glorificar o Senhor. Aliás, Deus nos deu vida para isso, para que glorifiquemos Ele com tudo aquilo que fazemos. Muito bem, Salmo de número 18 nos diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Aleluia! Glória a Deus! Que o Senhor nos abençoe na sua santa palavra. Veja, queridos, os salmos, trazem uma perspectiva da adoração a Deus, da vida com Deus, de uma forma muito bela, escrita de uma forma poética, em forma de poesia, de cântico, de rimas e por aí vai, em toda a poesia hebraica, rica na sua essência. Mas lembre-se que Salmos é palavra de Deus, do mesmo teor e da mesma importância do que os livros proféticos,
do que os evangelhos e as cartas, é palavra de Deus para nós. Então, ao olharmos para as Escrituras, independente da porção que seja, da parte que seja, é palavra de Deus para nós. Ame a Bíblia. Ela é a palavra do Senhor para cada um de nós. O salmista aqui, ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. Que belo, uma declaração de amor. Eu te amo. Por falar em eu te amo, você está fechado na sua casa com a sua família, né? Ai, ai. É interessante isso, né? Estarmos dessa forma assim, fechado. E eu pergunto assim, nesses dias que você está aí, você e os seus, você já se consertou com a sua família? Sabe aquelas intrigazinhas entre marido e esposa, entre pais e filhos, filhos e pais, entre os irmãos, ou se tem mais alguém que mora com você, um avô, uma avó, um sogro, uma sogra, um pai, uma mãe. Às vezes, bem dentro da família, surgem algumas divergências, surgem algumas desavenças, pensamentos diferentes, ideias diferentes. É normal que isso aconteça, mas isso não é bom. É normal, mas não é bom. E principalmente para nós que somos cristãos, nós temos que evitar isso. E pedir o perdão, reconciliar. Então eu pergunto se você já pediu o perdão, né? Se você já se consertou, se você já declarou o seu amor. Olha, muita atenção. Presta atenção no que eu vou dizer. Como pastor, a gente vai em muitos velórios. E eu já ouvi muitas vezes as pessoas reclamando, se lamentando porque não passou mais tempo com a pessoa, porque não se consertou com ela antes dela ir. Então, ame as pessoas que você gosta. Desfrute desse amor. Quebra esse orgulho, quebra essa dureza de coração e chega e aproveita esse tempo. É tempo de reconciliação, é tempo de humilhados. Nós somos impotentes. Então, quebra essa dureza de coração, se reconcilia com as pessoas. Se a pessoa que você tem que reconciliar não está aí, telefona. Olha, eu quero me reconciliar com você, me perdoa. Enfim, não é esse o assunto, mas veja a declaração de amor do salmista: eu te amo, ó Senhor. É época também de declararmos o nosso amor ao Senhor, de manifestarmos a nossa fé ao Senhor, de reforçarmos, de voltarmos ao primeiro amor, de resgatarmos a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, a nossa espiritualidade que talvez estava meio apagadinha. É hora de você reforçar isso, é hora de você entender que Deus é a razão do nosso amor, é a razão da nossa vida, é a razão da nossa existência. O que seria de nós se não for o Senhor? Então, eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é minha força, o Senhor é a minha motivação, o Senhor é a fagulha que incendeia a minha alma e me dá essa capacidade de viver. Eu te amo, ó Senhor. Que belo que você se encontre, que você também manifeste o seu amor ao Senhor. Verso 2, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Veja, ele vem trazendo expressões aqui, ele está montando uma figura de um Deus forte.
Ele mostra Deus como sendo uma rocha, uma cidadela, uma cidade pequena, e é aquela cidade fortificada, né? Como a gente vê nos filmes, os fortes, né? Aqueles quartéis, aqueles palácios, aqueles castelos que são bem protegidos, muralhas, né? E armas ali. Ela é aquela cidadela, é aquele lugar protegido. Deus é a rocha, é a cidadela, é o libertador. O libertador é aquele herói, é aquele bravo, é aquele guerreiro. Quando você está aprisionado, ele vem, invade o arraial inimigo e batalha ali, derrota e te liberta. A ideia do libertador é aquele guerreiro bravo que vai e liberta aqueles que estão aprisionados pelo inimigo. O Senhor é o meu Deus. E aí não dá nem para a gente comparar, porque não existe nenhum outro. Só existe um Deus. Todos que se dizem Deus por aí são falsos deuses, só há um Deus. Então tu és o meu Deus, tu és o meu rochedo em quem me refugio. A ideia aqui de um rochedo, de uma rocha, de um lugar onde ele esconde atrás, né, essa rocha menor, onde ele serve de proteção ali para que o ataque não atinja ele. Tu és o meu escudo, né? Ele protege com escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Força da salvação. Ele que veja, na ideia formada através de todas essas figuras aqui, é de Deus protegendo, servindo de abrigo e dando força para a pessoa. Deus, então, concede a proteção, o livramento e nos dá força. Porque de nada adianta você ter um lugar para se esconder se você não tiver força para ir até lá e se esconder. Então Deus concede tudo isso. Deus é a nossa força, é o nosso refúgio. Está falando a respeito da proteção de Deus e é por isso que nós o amamos. Eu te amo, Senhor. Tu és a minha força, tu és a minha proteção. Você está receoso? Você está com medo? Realmente é uma época perigosa e nós, às vezes, ficamos apreensivos, ansiosos com aquilo que vai acontecer ou aquilo que pode acontecer. Saiba que o Senhor é contigo, meu querido irmão e irmã. A Bíblia garante isso. E o Senhor, veja, o Senhor veio ao nosso encontro. A Bíblia mostra que é Deus quem veio ao nosso encontro. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós só amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele quem veio até nós. A Bíblia vai nos mostrar que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. A Bíblia vai nos mostrar que nós estávamos perdidos, desgarrados, e Deus foi atrás de nós como aquele bom pastor e nos encontrou perdidos, nos colocou no ombro e nos trouxe de volta para o lugar dos pastos verdejantes, das águas de descanso. Deus nos trouxe o refrigério para a nossa alma e é por isso que nós podemos ter fé e esperança no Senhor.
Não depende, não foi a minha força, não foi a minha busca. Foi o Senhor quem veio ao nosso encontro. Ele foi, Ele é o seu libertador. Ele, o Senhor dos exércitos, foi e resgatou você do império das trevas. Ah, meu querido, que mais nós vamos querer? Que mais precisaríamos? Que prova mais precisaríamos do amor de Deus? Não se preocupe se lutas e provações passarmos, se dificuldades enfrentarmos, se escassez passarmos, se a morte vier bater a porta, temos o nosso Senhor, o nosso rochedo, temos a vida eterna junto ao Senhor. Então, confiança no Senhor. O salmista prossegue dizendo, verso 4, veja só, laços de morte me cercaram. A situação dele realmente era muito complicada. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais, tramas de morte. Veja tanto que é bonita a construção poética do Salmo. Ele aqui também usa várias figuras, da mesma forma que no verso anterior ele usou figuras para falar a respeito de Deus, agora ele usa aqui 4 figuras para falar a respeito do momento difícil, o momento terrível que ele está vivendo. Ele fala desses laços, né? O laço é aquilo que prende, aquilo que amarra, aquilo que impede de progredir, que te prende realmente. Laços de morte eram situações que poderiam causar morte e que estava cercando ele. Ele fala de torrentes de impiedade, né? Torrentes da ideia de uma precipitação muito forte que vem sobre a pessoa, torrentes de impiedade. A impiedade é maldade. Foi muita maldade, muita impiedade que veio sobre ele, que colocou terror no coração dele. Ele ficou aterrorizado por conta da maldade das pessoas. Veja, ele fala de cadeias infernais que cingiram ele, que vestiu, cingir da ideia de vestir algo. Essas cadeias infernais que foram tomando conta dele, ataque das trevas. E nós sabemos que o diabo está solto e aproveita tudo isso para aterrorizar ainda mais as pessoas. Veja, hoje pela manhã nós ministramos um estudo bíblico, está gravado, você pode assistir lá no site da igreja, no Facebook, falando um pouco sobre isso. E o diabo aproveita das situações para nos amedrontar. Mas entenda que Deus não perde jamais o controle da história. Deus continua sendo Deus. E por mais que o diabo tente, que o diabo lute, ele não vai além daquilo que Deus permite. Ele não é autônomo. Ele não tem um poder acima do poder de Deus. Ele não consegue fazer nada às escondidas de Deus. Como que estamos aqui e de repente Deus é surpreendido. Olha o que o diabo está fazendo. Não. Todas as coisas passam pelo crivo de Deus. Nada acontece sem que Deus veja, sem que Deus consinta, sem que Deus tenha propósito naquilo. Aí talvez você pergunte, mas Deus vai ter propósito nessa epidemia, nessa pandemia? Tem sim.
Tem sim. Assiste o vídeo depois e se você ainda tiver dúvidas sobre isso, você pode entrar em contato comigo ao longo da semana, me manda uma mensagem aí no WhatsApp, eu vou ter prazer em te responder, em tirar as suas dúvidas, tá bom? Cadeias infernais me cingiram, tramas de morte me surpreenderam. Tramas, né? Ele está falando agora daquilo que as pessoas fazem, estavam planejando, arquitetando para matar ele. Então a ideia aqui do verso 4 e 5 é de uma situação de muito risco, de uma situação muito perigosa que ele estava vivendo. E aí, olha só, o verso 3, ele diz: invoco o Senhor, digno de ser louvado. Invocar é chamar, é clamar. Nós, quando olhamos na Bíblia, nós observamos essa expressão invocar ao Senhor, invocar a Deus aparecendo várias vezes. E, embora Deus seja onipresente, está em todo lugar, onisciente, onipotente, ainda assim a Bíblia nos exorta de ponta a ponta. Quer seja no Antigo ou no Novo Testamento, a Bíblia nos exorta a buscarmos ao Senhor em oração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, arrepender dos seus pecados. Entramos no Novo Testamento, Jesus vai falando muito a respeito disso. Pedi, buscai, batei, a todo que pede será dado. Nada tendes pedido até agora, pedi e recebereis. Todo o que pede, recebe. E a Bíblia vai insistindo em que temos que invocar ao Senhor, em que temos que orar ao Senhor, em que temos que buscar ao Senhor. Então, querido, meu irmão, minha irmã, é tempo de oração. É tempo de buscar o Senhor. Do Senhor virá o nosso socorro. Do Senhor virá o livramento para essa crise que estamos vivendo e para qualquer outra que possa surgir. É do Senhor. Invoque ao Senhor. O Senhor é digno de ser louvado. O Senhor é digno de ser adorado. Invoque ao Senhor não apenas com a visão utilitarista. Tem muitas pessoas que só buscam a Deus quando estão passando por problemas. Está no meio dessa pandemia, vamos orar, vamos fazer jejum, vamos fazer campanha de oração, vamos fazer isso. Estou com uma doença grave, vamos orar, vamos para a igreja, problema financeiro. Mas e aí? E quando passa tudo isso? Se buscarmos a Deus somente para isso, nós esquecemos que somos chamados também para adorar o Senhor. O Senhor é digno de ser louvado. A oração não é apenas para resolver os nossos problemas. Isso é misticismo, isso é crendice popular. Salvo dos meus inimigos. Então, lembre-se, buscar ao Senhor, orar ao Senhor, louvar ao Senhor. No site da nossa igreja, querido, não sei se você já viu, tem um vídeo que eu já fiz um bom tempinho, acho que foi ano passado, sobre oração. Orientações para um tempo de oração. Você já viu esse vídeo? É um vídeo de 30 minutos aproximadamente. Eu recomendo que você assista. Que você aprenda a orar. Que você desenvolva a oração. Há muito misticismo no meio dessa questão de oração. Eu vejo com tristeza
muitos crentes que não sabem orar. E pior ainda, muitos crentes que não oram. Não oram. Só faz aquela oraçãozinha rápida quando levanta, Senhor, obrigado pela noite. Antes da comida, obrigado pela comida. Antes de dormir, Senhor, obrigado pelo dia, boa noite, tchau. Então, oração, tem muita coisa envolvida na oração. Além da petição, tem a adoração, o louvor ao Senhor. Tem a intercessão, tem o quebrantamento, a confissão de pecado. Há muita coisa envolvida nessa questão da oração. Então, desenvolva isso. Verso de número 6. Na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Veja mais uma vez nessas figuras de linguagem, ele vai montando essa cena, esse cenário aqui para nós, de alguém que tem ali a Deus como seu protetor, como seu libertador, daquele que está em meio a muitos perigos e coisa e tal, e aí ele clama ao Senhor. Ele se volta para o Senhor. Ele não tenta resistir ao inimigo no seu próprio braço. Ele, ao invés disso, ele busca a Deus, ele invoca a Deus ali naquele momento. Veja, na minha angústia, no meio daquela angústia, ele lembrou de Deus. Invocou ao Senhor. Mais que isso, ele traz aqui a expressão gritei por socorro ao meu Deus. Gritei por socorro, dá para nós o sentido de algo sério. Quando que nós gritamos? O que nos faz levar aos gritos? Ou é nervosismo ou é alegria, né? A pessoa quando está muito nervosa, tem aqueles que não conseguem se controlar e explodem, gritam, berram, né? Esbravejam. E também quando estamos muito felizes, nós gritamos, nós lançamos para fora nossas expressões de alegria. Gritar aqui dá a ideia de algo intenso. E realmente grito é algo bem intenso. A invocação, a busca do Senhor, feita pelo salmista, que é intensa. É algo profundo. É algo verdadeiro. É algo intenso. É algo desesperador. Veja, ele está em meio a essa luta toda, mesmo em meio a essa luta, mesmo cansado, mesmo aterrorizado ali, cercado por todas essas cadeias infernais, ele consegue gritar ao Senhor, clamar ao Senhor, pedir socorro ao Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã, por que nós não fazemos isso? Por que não clamamos ao Senhor? Quero te incentivar a orar mais intensamente. Hoje, exatamente hoje, é um dia que foi convocado para jejum e oração na nossa igreja. Reverendo Roberto Brasileiro, presidente da IPB, convocou esse dia de oração e jejum. E eu espero que você tenha se envolvido, que você esteja fazendo, que você tenha feito isso. Mas isso não é apenas para hoje. Segue.
Nós estamos com um relógio de oração aí, você pode acessar pelo nosso site e está orando, está clamando ao Senhor. Você pode e deve envolver a sua família em momentos de oração. Não desperdice, veja bem, não desperdice esse tempo que você vai passar de quarentena dentro de casa com as pessoas que você ama. Demonstre amor, busque a Deus, pense, analise a sua vida, sua fé, sua dedicação a Deus. Leia a Bíblia. Esteja meditando na palavra do Senhor, orando ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus, Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Ele dá a ideia aqui de que Deus está longe, Ele está aqui, Deus está lá no templo, Ele grita e a voz dele vai até onde Deus está, chega até onde Deus está. Deus então conseguiu ouvir a voz dele, o clamor dele penetrou os ouvidos, né? Chegou, deu para Deus distinguir. Essa é a figura que aqui está apresentada e é claro, é uma figura de linguagem. Deus não é surdo, não precisamos gritar para Ele ouvir. E Deus também não está longe para que a gente tenha que fazer um esforço. Haja voz, né? Será que altura teremos que gritar para a nossa voz chegar até os céus? Impossível. Então, claro, é uma figura de linguagem que está falando a respeito de intensidade. Está falando de verdade. Está falando de sinceridade. Está falando de fazer isso de maneira incondicional. Não aquela oração mecânica que você já aprendeu a fazer e fica repetindo, mas de algo sincero, de algo profundo, de algo verdadeiro, de algo que você mesmo entenda, olha, eu realmente preciso de Deus, preciso desesperadamente do Senhor. Eu estou em meio a riscos, eu estou passando por dificuldade, eu preciso do socorro do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Sabe? É nesse sentido de alguém que realmente busca a Deus com toda a sua força, todo o seu coração, toda a sua mente. Então ele está falando certamente de intensidade. O Salmo é muito belo e traz todas essas figuras para nós, mostrando a nossa necessidade de buscar ao Senhor. Partindo para a nossa conclusão, queridos, veja, a nossa proteção e salvação está no Senhor. Ponto. Nossa proteção e salvação está no Senhor. Proteção para essa vida e salvação no sentido da salvação eterna. Deus nos protege, nos livra nas nossas lutas e dificuldades aqui neste mundo e nos concede, por fim, a salvação eterna, o livramento de tudo que vivemos aqui. Então, isso está em Deus. Ele é a fonte de tudo aquilo que nós necessitamos. Está com dificuldade? Busca em Deus. Passando alguma luta? Busca em Deus. Segundo, invoque o Senhor. É a oração. É a oração, queridos.
Busque a Deus, entenda mais sobre oração. Aproveite esses dias para entender melhor sobre o seu relacionamento com Deus. Oração, leitura bíblica, testemunho, a sua missão, aquilo que Deus requer de você, aquilo que Deus quer que você faça. Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Ficou um erro de português aqui, acabei de ver. Adore ao Senhor. É hora de adorar ao Senhor. É hora de vigiar os nossos lábios. Vigiar a nossa língua, para não murmurarmos, para não sermos incrédulos. Você crê em Deus? Você crê que Deus tem todo o poder, que Ele é o Deus soberano? Você crê que Deus está vendo tudo o que está acontecendo? Então, se Ele é Deus Todo-Poderoso, vê o que está acontecendo, Ele pode agir a qualquer momento. Ele pode transformar, Ele pode trazer uma solução, uma cura para esse coronavírus, Ele pode trazer uma solução para essa crise financeira, para esse problema de família, para a sua saúde, Ele pode trazer uma solução para tudo isso. Por que Ele ainda não fez? Não sei. Ele tem os seus propósitos eternos. Eternos. E não cumpre a nós ficar questionando. Por quê? Por quê? Por quê? Cumpre a nós adorar ao Senhor, independente da situação que estivermos vivendo. Ainda que as coisas vão de mal a pior, ainda assim louvemos ao Senhor. Ainda que experimentemos lutas e provações, mantenhamos a nossa fé no Senhor, porque é Ele que cuida de nós. É Ele que nos dá o pão de cada dia. É Ele que nos dá o ar para respirar. É Ele que nos dá vida. Então, vamos manifestar a nossa fé e o nosso amor ao Senhor. Mais uma vez, verso de número 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Ame ao Senhor toda a tua força, todo o teu entendimento. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus bendito, louvado seja o Senhor. Nós, ó Pai, agradecemos por Tua santa palavra, agradecemos pelo cuidado do Senhor sobre nós. Tu és o nosso rochedo, Tu és o nosso libertador, Tu és o nosso escudo, ó Pai. Nós também estamos cercados de um mal muito forte, muito grande. Tem misericórdia de nós. Proteja-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Invocamos ao Senhor, clamamos ao Senhor, digno de ser adorado. Tem misericórdia de nós e nos livra, Senhor, desse vírus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido.